Quando a gente fala que o Brasil tem uma insegurança jurídica imensa, não é apenas modo de falar, mas sim é uma realidade. Recentemente, o Gilmar Mendes falou que o Mendonça ele cometeu um erro crasso em relação à delação do Vorcaro. E isso nos abriu uma brecha de que, possivelmente, esse erro crasso possa se tornar o enterro de vez do caso Master, como sempre, terminar em pizza. Para eles, para a gente, apenas a dívida. Sejam bem-vindos, Edu aqui nessa loucura política de meu Deus. Dessa vez vamos falar sobre o Gilmar Mendes, que ele tá tendo uma briga lá com o Mendonça, mas dessa vez, ao invés do Gilmar e o Mendonça ficar debatendo lá na Suprema Corte, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele decidiu ir à televisão, no caso a TV Cultura, no Roda Viva, e decidiu levar essa briga até os meios de comunicação, em que a gente fala que o juiz deveria falar apenas dos autos. Eles não, eles gostam de mídia, eles gostam de palco, eles gostam de ser o centro da atenção de todo o Brasil. E dessa vez o Gilmar Mendes disse que o Mendonça cometeu um erro crasso em delação ao Vorcaro, em relação à delação do Vorcaro, e o ministro do STF afirma que houve uma falha de condução de tratativa que envolve a colaboração premiada. E a matéria aqui da Oeste vai falar que o ministro, o Gilmar Mendes, afirmou que o André Mendonça, seu colega de corte, cometeu um erro crasso na condução das tratativas relacionadas a uma possível delação premiada que envolve o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master. A crítica foi feita durante a entrevista do Roda Viva, da TV Cultura, exibida nesta última segunda-feira. E o Gilmar reprovou de forma como seria conduzida a interlocução que envolve uma proposta de colaboração premiada, posteriormente rejeitada por órgãos de investigação. Então vamos entender que essa briga não é de hoje. O Mendonça e o Gilmar, eles já vêm tretando há algum tempo. E eu trouxe aqui para vocês como foi esse primeiro bate-boca, há uns 6 dias, menos de uma semana atrás. Vamos acompanhar. Clima tenso entre os brothers após Gilmar Mendes criticar prisões preventivas para obter delação no caso Master. O relator, o ministro André Mendonça, respondeu ao estilo corte Tramontina. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. E Mendonça ainda foi claro ao enfatizar a gravidade do julgamento em questão. Não é uma lava-jato. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Fabi Barroso, o clima ficou tenso. André Mendonça é relator aí de todo esse caso do Banco Master. Não gostou, então, da decisão de afrouxamento que veio do decano da Suprema Corte. Deixou muito claro. Enfatizou mais de uma vez, hein? Não estamos falando de Lava Jato. Olha, foi uma maravilha o que nós estamos acompanhando aí nesse julgamento. O Cássio Nunes acabou de dizer, inclusive, que ele vai referendar junto, né, o voto do André Mendonça. Ele disse abertamente, porque ele não tem condições de avaliar as provas, o sigilo levantado de hoje, então ele confiou no relatório do iminente relator, que é o André Mendonça. E o Gilmar Mendes está passando vergonha, porque nesse pedacinho que nós mostramos, por que ele disse sobre essa votação, sobre a Lava Jato? Porque o Gilmar Mendes, em seu voto, ele passou quase 80% do tempo falando da Lava Jato. Exatamente. Ele fala sobre a Lava Jato, sendo que a gente está falando sobre o caso Master. A gente já sabe que a Lava Jato já foi destruída completamente. Que a maioria dos presos da Lava Jato estão soltos aí, são líderes de partido e parece que nada aconteceu, parece que não houve corrupção na Lava Jato, foi tudo apenas um grande erro.
O ministro André Mendonça estava se referindo às provas que estão acostadas nos autos da manutenção da prisão preventiva, tanto do pai do Vorcário quanto do primo, né? Inclusive relatando fatos gravíssimos que, com toda certeza, né, auferem aí a prisão preventiva como medida de manutenção, inclusive de segurança, tanto a investigação quanto segurança pública. Então, ela cumpre todos os requisitos da prisão preventiva. E isso está mostrando que, aliás, o Gilmar Mendes está muito desgostoso. Ele continua ainda tentando argumentar, trazendo outros fatos, como fatos da CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários, coisas que são completamente fora da discussão principal, que o Cássio Nunes fez muito bem, colocou a bola no chão e falou: não tenho condição de discutir mais nada, estou apreciando a questão da manutenção da prisão preventiva e pelos elementos trazidos tem que manter sim, não dá para dar domiciliar e muito menos colocar o primo, que o André Mendonça estava relatando aí, que se trata de alguém bem perigoso, colocando a classificação, inclusive, de milícia e retratando outros fatos que trouxe o relatório da Polícia Federal, pelo que eu entendi, muito bem fundamentado. Porque se depender deles, ninguém vai ficar preso. Principalmente porque eles têm muito poder. E o Gilmar Mendes, não contente com essa discussão que teve há uns 6 dias atrás, foi recentemente, no dia 22 de junho, exatamente ontem, ao Roda Viva, falar mal do Mendonça ao vivo para todo mundo ver. Vamos lá. A rigor, eu convivo muito bem com esse estado de coisas. E acho que é importante que nós não cometamos erros do Mas até agora passado. O André Mendonça está cometendo erros, na sua opinião? Ou tá... E aqui ela está falando sobre, de fato, o Mendonça, porque ela sabe que os dois estão batendo boca lá na tribuna. conduzindo bem esse processo? Eu acho que é uma tarefa difícil. É um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Então, ele fala de erro crasso. Ou seja, ele pode muito bem, futuramente, se der algum tipo de condenação para o Daniel Vorcário, eles entram na justiça e falam, ó, não podia ter sido feito assim. Então, cancela-se tudo, todo mundo sai feliz, todo mundo ganha uma pizza. E o Gilmar Mendes não para por aí, terminou o dia de hoje dizendo que ele rejeita o código de ética do STF e critica o momento de proposta. Olha que maravilhoso. O ministro declarou que a iniciativa serviu como uma cortina de fumaça para esconder denúncias contra colegas da corte. O magistério afirmou que a proposta nasceu em uma hora errada e dificilmente receberá votos dos integrantes do colegiado. O decante deu as declarações nesta segunda-feira no Roda Viva da TV Cultura. E é isso. É assim que vai terminar. A gente não tem segurança jurídica aqui no Brasil. É um fato. A não ser que você seja pobre. Se você for pobre, você vai ser muito bem preso e todas as suas regalias serão cortadas. Mas agora, se você for amigo do rei, se você contratar a esposa de um ministro, quem sabe tudo não termina em pizza. Mas sabe quem vai pagar a conta? Sabe todas essas fraudes do FGC que teve referente ao caso Master? Quem vai pagar a conta, meu amigo? Eu vou dizer. É você. E sou eu, o trouxa aqui. É isso. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, ativa o sininho, porque isso nos ajuda demais a crescer aqui na plataforma, falando de assuntos ingratos sobre a nossa loucura política brasileira.
E deixa aqui nos comentários, você acha que esse caso Master vai terminar em pizza? Você acha que o Gilmar Mendes já jogou a brecha ali, ó, foi um erro crasso. Futuramente, a gente cancela tudo aqui, ó. Não, você vai ser preso agora. Mas espera passar uns 2, 3 anos, a gente cancela tudo aqui, ó, tá tudo certo. A gente já fez isso com a Lava Jato, por que a gente não vai fazer de novo? Deixa aqui nos comentários, sempre com muita educação, porque a gente não é bicho igual os nossos adversários, certo? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tchau, tchau.